Oi, pessoal. Sou o professor Dantas, da Universidade de Brasília. Desenvolvi esse canal como suporte ao desenvolvimento das disciplinas ministradas na universidade, no curso de Ciências Contábeis. Hoje, nós temos um vídeo dentro da disciplina de Contabilidade de Instituições Financeiras, onde nós vamos discutir os aspectos relacionados ao patrimônio líquido das instituições financeiras. Ok? Deixa. Bom, vou compartilhar com vocês os slides que vão direcionar as nossas discussões. Bom, quando a gente está falando de patrimônio líquido de instituições financeiras, de qualquer entidade, patrimônio líquido assume um caráter muito importante, representa a estrutura de capital próprio de qualquer tipo de entidade, e no caso de instituições financeiras em particular, ela é particularmente relevante até pelas características dessas entidades, né? Então, quando a gente viu lá no início do nosso curso, quando estávamos discutindo a lógica de funcionamento do sistema financeiro, das instituições financeiras, discutimos os riscos, e uma das questões fundamentais que a gente discutiu lá é que um dos requisitos para o funcionamento do sistema financeiro é que as instituições sejam confiáveis, que o problema de uma instituição não comprometa a confiabilidade do sistema, já que o sistema depende essencialmente da credibilidade dos agentes econômicos, dos depositantes em particular, né? Até para evitarmos o risco das chamadas corridas bancárias e os problemas que isso acarreta para a economia como um todo. Então, a gente falou rapidamente que um dos requisitos era exatamente o regulador estabelecer requerimentos de capital próprio, né? Então, ou seja, eu, banco, né, eu, instituição financeira, para funcionar, tenho que atender determinados requisitos de nível de capitalização, né? Então, é uma regulação que atende, observada em qualquer parte do mundo, e que no Brasil também segue esse padrão internacional que resulta dos acordos de Basileia. Então, a gente vai falar rapidamente sobre a lógica do capital próprio e depois a gente vai entrar na contabilização propriamente dita, certo? Então, assim, o capital próprio e patrimônio líquido de instituições financeiras, né? Então, o funcionamento das instituições financeiras está condicionado ao atendimento a requerimentos mínimos de capitalização. Significa o quê? Significa que o regulador, ao contrário de qualquer outra entidade, então, por exemplo, você abre uma farmácia ali na esquina, então você tem um capital que você quiser ter, e que os agentes econômicos, de certa forma, fornecedores, admitirem. E no caso de instituição financeira, mas na farmácia, na padaria, no mercadinho, no supermercado, numa grande indústria, então não existe qualquer tipo de requerimento que impõe a necessidade de ter um determinado nível de capital próprio, né? No caso de bancos, em particular, instituições financeiras como um todo, e isso tem uma imposição, né? Então, para você funcionar, você tem que atender os requerimentos mínimos de capital. A premissa é exatamente aquela que você tem que não só se proteger de eventuais saques, né, inesperados, como você também tem que proteger o próprio sistema, porque o problema em um banco não é um problema de um banco isoladamente, ele pode afetar a confiança que os agentes econômicos têm no sistema, e aí as consequências seriam muito mais negativas. Então, esses requerimentos mínimos de capitalização é uma forma de reduzir o risco de insolvência ou limitar os seus próprios impactos, caso se materialize. Então, tem um determinado volume de perda, teve um prejuízo relevante nesse ano, mas eu tenho um capital para absorver esse prejuízo, tive um determinado tipo de perda, operações a minha carteira de crédito passou a apresentar um nível de perdas muito relevante, mas eu tenho um capital próprio que vai absorver isso aí. Ou seja, então eu estou protegendo a instituição financeira em particular e, ao mesmo tempo, estou protegendo a credibilidade e a confiança no sistema como um todo.
Então, o propósito é minimização desse capital próprio, é a minimização dos danos para o próprio sistema e demais segmentos econômicos. Bom, apesar da incorporação de preceitos de gestão e mensuração de risco nos chamados Acordos de Basileia, o cálculo do índice de capital continua a ter como base principal o capital próprio, patrimônio líquido das instituições, né? Que está ali o ponto de partida do índice de capital seria exatamente isso. Depois a gente tem outras lógicas, né? Quer dizer, eventualmente a gente até construir dívida, né, com determinados requisitos, determinados instrumentos que são lançados, se previsto determinadas cláusulas de subordinação, elas podem até ser contadas como capital, mas, assim, por exemplo, o básico do capital é exatamente o patrimônio líquido, tá bom? Então, é a grande referência. Daí, portanto, o patrimônio líquido de instituições financeiras tem um grau de informatividade muito maior, muito mais importante do que nas outras organizações. Lógico, nas outras organizações também são importantes para você verificar o grau de alavancagem com que você está trabalhando, qual o tipo de risco junto a credores externos, mas, assim, não é que tenha uma imposição, o que ocorre no caso de instituições financeiras. Esses acordos, esses requerimentos de capital, na realidade, eles estão previstos nos chamados Acordos de Basileia, né? O que é o Acordo de Basileia? É, existe um comitê, né, o Comitê de Basileia de Supervisão Bancária. Ele foi criado em 1975 pelos 10 maiores países do mundo, o G10 na época, né, que foi a primeira reunião, e se estabeleceu o seguinte, porque quando começou um processo de internacionalização das transações, no processo de internacionalização do mercado financeiro, então, por exemplo, determinado país estabelecia certos requerimentos de capital, outro país era mais leniente, né? Quer dizer, e aí os bancos, eles, de certa forma, arbitravam isso. E aí, esses países, o G10, que começou, lógico, os países mais envolvidos, eles começam a perceber esse tipo de problema de forma mais premente, né? Eles se reuniram e disseram o seguinte: ó, vamos fazer um acordo entre a gente para estabelecermos os padrões mínimos de como vamos atuar na nossa jurisdição, de tal forma que os bancos, eles não tenham essa capacidade de arbitragem entre a gente, porque, no final das contas, para eu não perder instituições financeiras para o meu vizinho, eu, às vezes, relaxava os meus requerimentos, porque se eu fosse muito rigoroso aqui, o banco fugia e ia para o vizinho, e aí eu destruía a minha indústria bancária. Então, assim, existia esse jogo, né? E esse acordo foi feito exatamente para eliminar essa possibilidade de arbitragem por parte das instituições financeiras, né? Esse é um fórum de cooperação entre os países membros para assuntos de supervisão bancária. Esse acordo, esse fórum, esse comitê, ele não tem força legal. Ele é simplesmente um acordo que funciona desde 1975, que funciona para traçar as diretrizes sobre como cada país deve atuar. Mas ele não tem força legal. Cada país, em tese, tem o poder de atuar de forma diferente. Mas, praticamente, né, os países não atuam de forma diferente. Por quê? Porque se o país A atuar de forma diferente, for mais negligente, então há um processo natural de isolamento daquele país. E se o mercado financeiro daquele país ficar isolado, ele perde o sentido econômico até de existir, né? Então, hoje você tem uma força de persuasão sobre esses países muito maior até do que qualquer tipo de tratado que tem uma força legal, tá bom? Então, os países têm o compromisso de implementar e eles os fazem, né? Quer dizer, a finalidade de convergência é, portanto, que todo mundo tem um determinado padrão. Lógico que tem uma diferençazinha mínima que o próprio Acordo de Basileia diz, ó, você pode fazer isso, aquilo, você tem algum grau de transigência, mas, assim, as bases, os fundamentos, eles são uniformes entre todos os países.
Desde 2009, o que surgiu como os 10 maiores, hoje são 29, o Brasil, inclusive, um dos países que tem assento no Comitê de Basileia, mas, assim, independentemente de ter assento, todo mundo já, todo mundo já segue, tá bom? Então, o mundo inteiro segue esses chamados acordos de Basileia. Esse acordo de Basileia, um dos fundamentos fundamentais dele é exatamente a definição da função de capital em instituições financeiras, né? Então, o capital, portanto, capital próprio, portanto, patrimônio líquido, né? O pressuposto é que eu tenho que ter a necessidade de capital próprio, patrimônio líquido, relacionada à manutenção da estabilidade do sistema financeiro através da diminuição, da redução do risco de insolvência. Essa é a premissa fundamental da função de capital. Então, eu tenho que ter um capital num volume X que permita que reduza a probabilidade de eu ter instabilidades na instituição e no sistema como um todo. E aí a gente vai separar isso aqui, por exemplo, quando a gente fala de capital, a gente está falando assim, por exemplo, o que a gente chama de capital econômico, né? Então, esse capital econômico, capital das instituições financeiras, é um montante de patrimônio líquido necessário para cobrir qualquer perda entre as perdas esperadas e a taxa de insolvência observada. Por quê? Porque aquilo que já foi esperado eu já tenho que reconhecer. O que foi esperado, aquela perda que foi esperada, eu já tenho que reconhecer. Reconhecer de que forma? Eu tenho que reconhecer a perda hoje. De que forma? Provisão. Olha só, se eu tenho a expectativa de que vou perder algo, eu banco, eu já tenho que reconhecer isso como provisão. O melhor conceito é a provisão para perdas esperadas em operações de crédito, mas vale também para as provisões passivas relativas a contingências, vale para qualquer tipo de expectativa de perdas. Tudo que você tem expectativa de perda, olha, isso aí realmente vai acontecer. Não aconteceu ainda, mas tudo indica que vai acontecer. Então, eu já tenho que reconhecer isso contabilmente. Como eu tenho que reconhecer isso contabilmente, já reconheci a perda, tá bom? Mas, então, por que eu tenho que ter o capital? Para proteger a instituição financeira daquelas perdas que ultrapasse esse limite do que seria esperado. Então, você joga eu tenho que ter um capital para responder por aquilo que ultrapassa aquilo que já seria esperado, porque o que foi esperado eu já tenho que reconhecer contabilmente. Não é economicamente viável de ter capital suficiente para suportar todas as situações possíveis em que as perdas esperadas, em que as perdas efetivas sejam superiores às esperadas. Então, porque se eu tiver que ter capital próprio para tudo que possa acontecer, na realidade, inviabilizava o, o, o funcionamento do sistema financeiro, porque eu ia ter que ter um capital absurdamente elevado, tá bom? Então, a gente tem, nesse gráfico aqui, é um gráfico que sintetiza bastante a lógica da função de capital nas instituições financeiras. Então, o que acontece? Nós temos essa curva, tá bom? É uma curva de distribuição. Tudo aquilo, por exemplo, quando eu tenho ganho, eu não tenho problema. O meu problema é quando eu tenho perdas, né? Então, eu só estou interessado a partir do eixo Y para a direita aí, tá? Então, é o seguinte, aquilo que for um evento frequente, aquilo que faz parte do próprio negócio, então aquilo que isso aqui é o que a gente chama de perda esperada, né? Essa perda esperada eu tenho que reconhecer como provisão. E o exemplo mais claro são as perdas para perdas, o reconhecimento da provisão para perdas em operações de crédito, tá? Então, isso aqui eu já tenho provisão. Então, isso aqui eu já estou protegido, até porque eu já reconheci. Se eu não perder lá na frente, eu vou reverter, aí vou ter um ganho, tá bom? Mas tudo aquilo que eu estou imaginando que eu vou perder e é esperado que eu perca, eu já reconheci contabilmente. Pronto. Então, já estou resolvido. Mas tem um ponto que passa do que é esperado, que são as perdas não esperadas. As perdas não esperadas. Elas podem ser significantes, né? Quer dizer, mas, eventualmente, individualmente, ela pode não ser significante, mas, no geral, ela pode
somando tudo, ela pode ser relevante para a instituição. Para isso, pessoal, eu tenho que ter um capital próprio, tá bom? Então, essa segunda tranche aí, esse é o foco do capital econômico, né? Esse capital, por isso que eu tenho que ter, por isso que o regulador chega e diz, ó, você vai ter que ter um capital de X, né? Quando ele diz que eu tenho que ter esse capital de X, significa que, ó, porque pode acontecer perdas que você não reconheceu contabilmente, e aí você tem que ter um colchão para proteger o funcionamento da instituição. Certo? Não pode, no dia seguinte, tive uma perda e agora estou com um passivo descoberto. Cara, acabou a instituição, acabou a entidade. Então, assim, o capital, a manutenção, a exigência de você manter o capital econômico, né, quer dizer, o patrimônio líquido dentro da instituição, é exatamente para você proteger um determinado patamar, obviamente, para você proteger dessas situações. E tem essa terceira tranche, né, que eu não exijo capital econômico, capital regulamentar não alcança, que são aqueles eventos raros que podem acontecer, e esse aqui está descoberto. Esse aqui é o risco do negócio. Sempre tem risco do negócio, mas o pressuposto é que esse capital econômico ele vai proteger o fundamental. Tá? Então, isso aqui são eventos raros, que pode acontecer por exemplo, numa crise tipo aquela de 2008, 2009, que determinados bancos quebraram e aí não tinha capital suficiente para suportar aquilo, por quê? Porque o tamanho da perda foi absurdo, não estava no radar, coisa desse tipo. Então, são esses eventos raros, essa perda catastrófica, né? Então, quando a gente fala de provisão, a gente está falando da primeira tranche, quando existem esses riscos de perdas não esperadas, é para isso que eu tenho que ter esse capital próprio, tá bom? E eu tenho que saber que eu tenho sempre um risco de ter perdas para as quais eu não tenho capital. Mas o pressuposto é que, se esses estudos que definem o nível de capital regulatório que você tem que manter na entidade, se você definir isso aqui, o que vai ultrapassar esse ponto seria extremamente raro, tá bom? Então, basicamente, essa é a grande função quando a gente discute sobre por que eu tenho que ter um índice de capital regulamentar nas instituições financeiras. É para isso, tá bom? Esse é um gráfico que sintetiza bastante, é bem comum na literatura. Bom, então nós temos 3 acordos de Basileia, né? Então, o Comitê de Basileia foi criado em 1975, mas até fechar um acordo com todo mundo demorou, vocês vão ver. Depois, assim, por exemplo, esse primeiro acordo de Basileia foi em 1988, né? Então, 88 foi o primeiro acordo de Basileia, nós implementamos no Brasil durante os anos 90. E aí o seguinte, quando chegou no final dos anos 90, já se percebeu que o acordo já não atendia, porque o sistema financeiro evoluiu, surgiram novos riscos, né, que não estavam contemplados no primeiro acordo de Basileia. O primeiro acordo de Basileia basicamente se preocupava com risco de crédito, tratava o mercado financeiro de uma forma bastante simplista, né, basicamente pegava todos os títulos, dizia, se for isso e isso, se for um título público federal, o nível de risco é tantos por cento. Mas existem títulos diferentes, riscos diferentes, né? E aí, quando você começou a colocar todo mundo numa caixinha muito simplista assim, o que aconteceu? Os bancos começaram a arbitrar. Antigamente eles arbitravam entre os países, eles passaram a arbitrar entre os instrumentos. Aí veio o Basileia II, né? Que é em 2004. Basileia II, na realidade, ele corrige os problemas de Basileia I, reconhece esses problemas, avança, cria o risco de mercado. Depois de que implementou Basileia I, o risco de mercado já veio como um apêndice, mas aí Basileia II veio como o risco de mercado, o risco operacional, já criando e sugerindo e recomendando um pilar que a gente chama os 3 pilares de Basileia, né? Quer dizer, a disciplina de mercado, o desenvolvimento, o incentivo para que as próprias instituições desenvolvam os modelos internos para avaliação de riscos, já que elas conhecem o negócio de forma muito mais profunda do que um regulador criar uma reguinha que vai servir para todo mundo. Né? Então, na realidade, ele diz o seguinte, instituição, desenvolva o seu modelo, e aí você apresenta para mim, para eu, regulador, para eu, supervisor, para eu validar ou não.
mas eu queria que você desenvolvesse, tá? Então, Basileia 2 já vem bem com esse enfoque. E aí, depois de Basileia 2, veio 2008, 2009, você percebeu que a crise financeira demonstrou que Basileia, o Acordo de Basileia já não pegava tudo. Alguns problemas que aconteceram na crise financeira de 2008, 2009 teriam que ser supridos, e aí veio o que a gente chama de Basileia 3, que aumentou o requerimento de capital, criou novos requerimentos, trabalhou com requerimento de liquidez que não existia até Basileia 2, trabalhou um conceito de alavancagem que é mais contábil, né? Porque quando no 1981, Basileia 1 é muito contábil. Basileia 2, ele diz o seguinte: não, para avaliar os riscos, esquece contabilidade, vai olhar só a avaliação de riscos. Eu só vou olhar a contabilidade para mais a parte do PL, do capital. E quando chegou na crise financeira de 2008, se percebeu que não dava aí tudo só para riscos, né? Que era muito importante ter uma outra medida, que é uma medida de alavancagem, que é uma medida mais contábil, propriamente dita, né? Então, Basileia 3. Então, eu só estou chamando a atenção o seguinte, que é um processo regular de ajuste e retificações, né? Então, assim, por exemplo, quando sai um acordo de Basileia, já se começa a pensar o que é que tem de problema, tá? E quando tem de problema, quais são as possibilidades de solução. Então, isso funciona, Basileia, porque funciona na cidade da Basileia, né? É, e fundamentalmente é um processo contínuo de aprimoramento. Então, revisão, aprimoramento, discussões. Não é fácil implementar um acordo hoje em dia, tem que contemplar o mundo inteiro nas diretrizes, né? Mas é como tem funcionado e funciona bem. Bom, então vamos agora entrar na parte contábil propriamente dita, né? Então, aquilo ali era fundamental para vocês terem a ideia do grau de criticidade que a gente tem em relação a isso. Então, quando a gente está falando de patrimônio líquido numa instituição financeira, essa aqui é a estrutura do COSIF em relação ao PL. Então, o que é que a gente tem? A gente tem o capital social, que é o próprio capital aportado pelos sócios, né? Nós temos as chamadas reservas de capital, né? Reserva de capital, reserva de lucro. Qual a diferença de reserva de capital e reserva de lucro? As reservas de lucro, elas são geradas decorrentes da geração do resultado da própria entidade, né? Então, assim, por exemplo, ela tem um resultado, quando chega depois desse resultado, uma parte do resultado não é distribuído para os sócios a título de dividendos, né? Então, ela fica com uma reserva de lucro. Aí tem reserva legal. Aí a gente vai seguir, nesse caso, basicamente a mesma estrutura da Lei 6.404, né? A Lei das Sociedades Anônimas. Então, até porque toda instituição financeira, ela é constituída sob a forma de SA. Ela pode não ter capital aberto, mas, mesmo capital fechado, ela é constituída sob a forma de sociedade anônima. Então, ela tem que seguir aqueles ditames da lei. Então, que tipo de reserva de lucro? A reserva de lucro, ela tem a reserva legal, que é aqueles 5%, até um determinado patamar do capital social, tem as reservas estatutárias, que eu tenho que prever estatutariamente qual é a utilidade, qual é a finalidade daquela reserva, eu tenho as reservas de contingências, que outra vez é uma deliberação da própria entidade, no seu estatuto, ou ou por meio de assembleia para a Constituição, reserva de contingências, reserva para expansão. Então, tudo isso aqui é a parcela do lucro que eu não vou distribuir, né? E as reservas de capital, elas são decorrentes de valores que não é aporte de capital e também não é lucro gerado pela própria entidade em suas operações. Então, por exemplo, é um ganho em transações de capital que a entidade realiza, ágil na subscrição, venda de uma ação por um valor maior do que seria o seu valor nominal. Então, assim, por exemplo, tudo isso aqui são esses ganhos que transcendem o aporte dos próprios sócios ou
a apropriação dos resultados gerados pela própria entidade, né? Então, esses dois são os dois grupos de reservas que nós temos. Nós temos o grupo 616, que são os ajustes de avaliação patrimonial. Nesse caso, pessoal, os ajustes de avaliação patrimonial são aqueles variações patrimoniais, ganhos ou perdas patrimoniais que não configuram resultado, né? Então, a gente tem uma série de itens que não pode ser reconhecido no resultado, então ele fica registrado diretamente no patrimônio líquido. O exemplo mais simples, depois a gente vai trabalhar um pouco mais, mas são exatamente aquelas variações, digamos, um título classificado com valor justo por meio de outros resultados abrangentes, no caso do IFRS 9, ou uma antiga norma como disponível para venda. Então, nesse caso, os ganhos ou perdas de ajuste ao valor do mercado desse título, eles não são reconhecidos direto no resultado, eles ficam registrados no ajuste de avaliação patrimonial, como a gente já viu no nosso tópico sobre títulos, né? Então, são os exemplos. O grupo 618, que é lucros ou prejuízos acumulados, na realidade, assim, por exemplo, até em função da mudança da lei das SA, eu não posso ter lucros acumulados nos meses de junho e de dezembro, né? Mas durante esse ano eu posso ter apropriação de resultados que eu registro em lucros ou prejuízos acumulados, e ele pode ficar prejuízo, né? Quer dizer, quando chegar no final do período, eu tenho que distribuir esse resultado, né? Se for um resultado positivo. Na pior das hipóteses, você constitui reservas. As ações em tesouraria, uma conta retificadora do patrimônio líquido, que é quando a entidade adquire, compra no mercado suas próprias ações, e aí ela reduz o patrimônio líquido, reduz o capital, e aí ele fica com uma conta retificadora. Depois se vender, né? Quero destacar o grupo 6.4, né, que são a participação de não controladores. Esse grupo, pessoal, ele foi instituído fundamentalmente para o processo de consolidação, né, porque é o seguinte, no processo de consolidação, eu vou consolidar, por exemplo, uma entidade, né, sobre o qual não tenho 100%, digamos, eu tenho 70%. Então, mas como eu estou consolidando, eu vou trazer todos os ativos e todos os passivos. Trago tudo para dentro do grupo, do consolidado, do conglomerado financeiro, ou do conglomerado prudencial, que é o que a gente tem atuado desde Basileia II. Então, esse conglomerado prudencial, às vezes eu trago, por exemplo, eu banco, eu tenho, digamos, 70% de uma corretora, um exemplo, tá? Então, eu vou trazer a corretora. O que é que vem da corretora? Vem 100% da corretora. 100% dos ativos, 100% dos passivos vai passar a compor o meu consolidado. Bom, mas 30% disso não é meu. Então, eu registro nessa conta 6.4 que essa parcela não me pertence. É participação, mas não faz parte dos controladores desse conglomerado. Então, eu vou registrar os 30% aqui, tá? Da participação não controladores. Então, só para chamar a atenção desse tópico aí. Tanto é que ele ficou meio à parte da natureza dele. Bom, existe uma discussão teórica, inclusive, se participação não controladores seria característica de passivo ou característica de patrimônio líquido, né? Então, no COSIF, ele está dentro do patrimônio líquido, mas está num grupo totalmente separado, que é o grupo 6.4. Bom, então aqui só um detalhamento daqueles principais tópicos, né? Então, o capital social. O capital social, ele também tem uma divisão dentro do COSIF, que ele faz o capital, né? Por exemplo, quando você é dono de uma empresa, então você aumentou o capital, você aumentou o capital. Você não precisa pedir autorização para aumentar capital. Da mesma forma que você pode reduzir capital, você não precisa pedir autorização para reduzir capital. No caso de banco, não é assim. Todos os atos societários, eles precisam passar por uma aprovação do regulador. Então, por exemplo, quando um banco resolve aumentar o capital social, e faz até, aporta o dinheiro, faz um depósito desse dinheiro, diz quais são os ativos que estão direcionados para isso, ele não pode registrar direto
na conta de capital. O Banco Central tem uma conta específica, que é aumento de capital, que ele vai registrar transitoriamente o aumento de capital deliberado pela Assembleia, enquanto aguarda a aprovação por parte do Banco Central. Então, ele vai ficar separado, vai ficar sub judice, né? Porque aí você vai perguntar, mas espera aí, por que o Banco Central não aprovaria? Uma das questões, por exemplo, é o seguinte: ó, o Banco Central quer saber de onde é que vem esse dinheiro. Isso é um exemplo. Tá? Então, imagina um banco colocar como aumento de capital e o Banco Central referendar e, eventualmente, a origem daquele dinheiro não é suficientemente lícita. Né? Então, assim, por exemplo, uma das coisas é exatamente essa. Além disso, existe uma série de restrições de participação em bancos, às vezes. Né? Então, por exemplo, para que eu tenha um controlador externo adquirir o controle, tem que ter um decreto do presidente da República, tem uma série de restrições que devem ser observadas. Então, por isso que todo aumento de capital ele vai ficando à parte, enquanto o Banco Central examina o processo. Do mesmo forma, uma instituição ela pode reduzir o capital, mas desde que o Banco Central autorize. Então, por exemplo, se a instituição tem um nível de capital muito alto, tem um excesso de patrimônio, ele pode até reduzir o capital social. Pode, desde que o Banco Central autorize. E quando o Banco Central vai autorizar, ele vai avaliar se aquela instituição tem capacidade mesmo de distribuir, se aquilo não compromete a segurança dela para o período futuro, tá bom? E ele também tem a conta de capital a realizar, que é aqueles valores que estão autorizados pelo Banco Central, já está autorizado pelo Banco Central, mas não está ainda integralizado. Os sócios vão integralizar ao longo do tempo, tá bom? Então, capital social tem esse tipo de distribuição. As reservas de capital, como a gente falou, elas estão previstas, são as mesmas que estão na Lei 6.404. Mesma, tá? As reservas a gente não vai fazer diferença. Elas são constituídas com valores recebidos pela entidade que não transitam pelo resultado, por não se referir à entrega de bens ou serviços. Então, pronto, é aquilo que não é receita gerada pela entidade, não é um resultado gerado pela entidade, simplesmente gerou. Na maior parte das vezes, são transações de capital, né? Elas devem refletir, essencialmente, as contribuições feitas pelos acionistas que estejam diretamente relacionadas à formação ou ao incremento do capital e que não seja aumento de capital social, tá bom? As reservas de lucro, outra vez, a gente vai observar a legislação, né, da Lei 6.404, e aí ela vai considerar também as deliberações estatutárias. Então, são reserva legal, reserva estatutária, reserva de contingência para expansão e tem um tópico reservas especiais, se for o caso, tá bom? Então, essas são as principais reservas de lucro que são previstas no COSIF. O ajuste e avaliação patrimonial, como a gente já destacou, são aqueles valores, ganhos ou perdas patrimoniais que não transitam pelo resultado, não são reconhecidos, né? Então, é o ajuste, a valor justo de instrumentos financeiros, VJORA, atualmente ainda tem disponível para venda, né? Mas a gente já discutiu aqui bastante que no IFRS 9 vai entrar o VJORA, então tudo que está aqui ele vai compor os chamados outros resultados abrangentes, né? Então, quando a gente pega uma demonstração de resultado de um banco, tem o lucro líquido, tem os outros resultados abrangentes, aí soma o lucro líquido mais os outros resultados abrangentes, vai dar o lucro abrangente, que é o lucro mais global. Então, o que compõe esse resultado abrangente? Então, esse ajuste a valor justo de instrumento financeiro VJORA, ajuste de combinação de negócios, né, de avaliação atuarial. Avaliação atuarial é o seguinte, a gente discute, assim, por exemplo, uma entidade tem um plano de benefício pós-emprego, né? E tem as chamadas premissas atuariais, expectativa de vida, digamos se for um plano de saúde, expectativa de vida das pessoas, como é que vai se comportar o custo médico, a inflação médica ao longo do tempo. Então, tudo isso aqui, para você reconhecer a partir do momento que a pessoa se aposenta. Eu registro hoje aquilo que será gasto da entidade, do banco em particular, né, que a gente está falando, depois que aquele funcionário se aposentar. Depois que ele se aposentar, ele não gera benefício para a empresa. Portanto, o gasto que eu terei com ele depois que ele se aposentar, na realidade, é uma contrapartida a, 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 ao benefício que ele está gerando para a entidade hoje, pelo trabalho dele hoje.
né? Então, eu reconheço como passivo, né? E aí eu reconheço como um passivo, já vou provisionando todos os gastos que eu terei lá no futuro. E às vezes o tamanho desse passivo varia por conta de premissas biométricas, né? Então, tipo, ah, a expectativa de vida aumenta ou diminui, esses gastos com saúde aumentam ou diminuem, a previsão lá para o futuro, qual é a participação, qual o tipo de serviço que vai, o tipo de benefício que vai ser, que eu posso ter variações nesse tipo de benefício. Então, tudo isso aqui eu vou alterar o passivo e o ajuste desse passivo, ele vem aqui como avaliação atuarial, porque o que vai para resultado é só o custo, uma parcela que a gente vai apropriando como custo do serviço, tá bom? O hedge de fluxo de caixa é um trabalho, assim, por exemplo, é o hedge accounting, como eu falei, acho que eu já falei, a gente já falou na parte de derivativos, nessa disciplina a gente não vai poder discutir a parte de hedge contábil, né, quer dizer, que é o hedge accounting, que o hedge de fluxo de caixa é o hedge de investimento líquido no exterior, que são esses três últimos tópicos, isso aí a gente só vê na parte de contabilidade de hedge, que nessa disciplina a estrutura de tempo não permite, mas na disciplina de instrumentos financeiros a gente vai ter condições de discutir essa parte da contabilidade de hedge, né? Então, se até lá vocês tiverem a oportunidade, quiserem ver essa disciplina, é um tópico, né, bem interessante, a contabilidade de hedge. Então, hedge de fluxo de caixa e de investimento no exterior, incluindo a variação cambial de investimento no exterior, quando a moeda funcional é, é diferente do real, ele é registrado direto no PL, como outros resultados abrangentes também. Então, mas aqui eu não vou poder entrar muito em detalhe, porque dependeria de um tópico específico só para a gente entender a contabilidade de hedge, tá bom? Mas bem importante isso aqui. O lucro ou prejuízo acumulado, a gente vai registrar só os saldos remanescentes dos lucros após as reversões, ajustes e destinações, e aí só deixando claro que nos meses de junho e dezembro não pode ter lucro, depois de fazer todas as destinações, não pode ter lucro, no máximo pode ter prejuízo, mas lucro acumulado ele não pode ficar por força da Lei 11.638, que ajustou a Lei 6.404 e proibiu a manutenção de prejuízos acumulados. Ações em tesouraria correspondem ao valor das ações próprias adquiridas para permanência em tesouraria, ou cancelamento. Às vezes você compra e você cancela, você pode comprar e vender, como você pode comprar e cancelar, né? Então, quando você comprar e vender, você pode apurar um resultado positivo ou negativo, e isso vai para reservas de capital. E quando positivo ou negativo. E quando você cancelar, você reduz o capital social propriamente dito, né? Mas depende de, uma, de um ato formal de cancelamento e de uma autorização do Banco Central também. E o resultado na venda das ações de tesouraria, ele vai entrar como outras reservas de capital. Bom, então vamos lá para um exemplo para a gente consolidar esse tópico. Então é o seguinte, o Banco TPT, vamos partir do pressuposto que ele tem um capital social de 900 mil. E durante determinado período promoveu as seguintes operações relacionadas à sua estrutura de capital próprio. No dia 1º de março, ele recomprou ações no valor de 50 mil. Recomprou ações no valor de 50 mil. No dia 5, a Assembleia decidiu aumentar o capital social em 75 mil, com integralização imediata de 40 mil espécie e a promessa de integralização dos outros 35 no prazo de um ano. Os acionistas depositaram os 40 mil e o período de autorização para o pedido de autorização para aumento de capital social foi formalizado no Banco Central. No dia 20 de março, o Banco Central autorizou o pedido de aumento do capital e no dia 30 de março, o banco revendeu aquelas ações que tinha comprado por 50, revendeu por 30. Revendeu por 30.
Então vamos lá, vamos pegar essa sequência de operações para a gente entender como é que seria o efeito da contabilização dessas operações típicas de operações essencialmente de natureza societária, tá bom? Então a primeira coisa é aquilo, ó, a primeira coisa é você comprou ações para colocar em tesouraria, comprou suas próprias ações, né? Então saiu caixa, né? Reserva bancária, né? Saiu caixa e você reduziu o seu PL, a conta de ações de tesouraria é uma conta retificadora, no valor de quanto? 50 mil. Diminuiu o meu capital em 50 mil. Olha só, pessoal, diminuiu o meu capital em 50 mil, meu PL diminuiu em 50 mil. Eu só faço isso, obviamente, se eu tiver uma margem que permita fazer isso, porque se eu só tiver o mínimo regulamentar, quando eu fiz isso, eu vou desenquadrar, e aí o Banco Central vai chegar em cima e vai determinar um aumento de capital emergencial. Então, é, aqui está como mercado mercado de swap, que é patrimônio líquido. Famoso Ctrl+C. Famoso Ctrl+C, Ctrl+V, que você vai fazendo um slide para outro. Então, o primeiro lançamento é o dessas ações de tesouraria. Né? Depois ele teve o seguinte, então, no dia 5 de março, a entidade decidiu aumentar o capital em 75 mil, integralizou 40, colocou 40, pediu autorização ao Banco Central para autorizar os 75 e 35 ficou para integralizar depois. Então, dia 5 de março, entrou no caixa da empresa esses 40 mil, 35 fica como capital a integralizar, que é uma conta retificadora, né? E eu coloquei dentro da conta 611-2013, né? Quer dizer, aumento de capital social, que está pendente de autorização do Banco Central, os 75 mil. Ou seja, em termos líquidos, o meu capital aumentou em 40 mil. Em termos líquidos, o meu capital aumentou em 40 mil. Mas ainda está registrado em uma conta que diz o seguinte, olha, é uma conta transitória. O Banco Central, um aumento de capital, o Banco Central não autorizou ainda os aumentos de 75, tá bom? Então, eu aumentei em termos líquidos 40 mil, que é 75 menos os 35, que ficou integralizado, é uma conta retificadora, mas está registrado numa conta à parte. Está dizendo o seguinte, que o Banco Central ainda tem que referendar esse ato, tá bom? Então, isso aqui foi no dia 5. Então, dia 5 fez isso, no dia 20 o Banco Central autorizou. Quando o Banco Central autorizou, o que é que eu faço? Aí eu tiro da conta de aumento de capital e vai para a conta de capital social propriamente dito. Né? Então, ele saiu da conta de aumento de capital social, que caracteriza a pendência de autorização, que é 61213, e foi para a conta de capital social propriamente dito, lá nas ações ordinárias, no valor de 75. E aí, pronto, resolvi o meu problema. Tá? Ou seja, até agora, tudo resolvido. E aí eu tenho 75 no capital social, né, que é o autorizado, mas eu tenho 35 permaneceu a integralizar ainda. 35 permaneceu a integralizar. No dia que eu integralizar, eu vou reverter essa conta retificadora, que é a 61150, né? Está no lançamento do dia 5, e aí o capital fica totalmente livre no valor de 75, né? Caracteriza o aumento de 75. Por enquanto, ainda tem 40, né? Que é 75 de capital menos os 35 que está a integralizar, tá? Então, vamos ver aqui. Então, dia 20, isso aqui. No dia 30, a entidade vendeu a metade das ações, né? Então, ele comprou por 50, aí vendeu a metade. Ou seja, vendeu o que ele comprou por 25, né? Então, ele tinha comprado por 50, digamos, um volume. Vendeu a metade disso. Ou seja, o que ele comprou por 25, vendeu por 30.
Então, quando ele vendeu isso aqui, na realidade, ele vendeu por 30, comprou por 25. Ele vai continuar com 25 em ações de tesouraria. Ele vai continuar com 25 em ações de tesouraria e os outros 25 que ele revendeu, ele obteve um lucro de 5. Então, vamos ver como é que vai acontecer. Então, entrou dinheiro, entrou quanto de dinheiro? 30. Entrou dinheiro 30. E eu vou estornar das ações de tesouraria 25. Estornei das ações de tesouraria 25. Ficou nas ações de tesouraria 25, outros 25, porque tinha entrado 50 lá no dia primeiro. Tinha entrado 50. Então, quando eu tiro 25, permaneceu 25 saldo devedor em ações de tesouraria. Só que, pessoal, entrou dinheiro 30 e eu dei baixa nas ações de tesouraria 25. Eu tive um ganho. Esse ganho é um caso típico de reserva de capital. Poderia até ser um ganho ou perda, né? Se você registrar uma perda, você vai registrar perda também na reserva de capital, só que ela vai ser retificadora. Então, assim, por exemplo, ele vai entrar nessa conta 61399, que o Banco Central, inclusive, não criou ainda uma conta específica para registrar o resultado na revenda de ações, mas aí ele entra nesse grupo geral, que é conta de outras reservas de capital, 5 mil. Ou seja, terminou o período, fiquei com 25 ainda em ações de tesouraria, um aumento de reserva de capital dos 5, tá bom? E um aumento do meu capital social em termos líquidos de 40. Né? Esse foi o efeito dessas 3 transações. Né? Então, assim, essa aqui eram só alguns registros, alguns lançamentos sobre dinâmica de operações típicas de patrimônio líquido no âmbito do COSIF. E claro que nos nossos encontros, nas nossas aulas, a gente vai trabalhar bastante exercício para consolidar essa prática. Tá bom? Isso aqui, famoso um templo, né, a altura da nação, a gente está devendo uma parte importante ainda, mas a gente vai pagar, mas é maravilhoso, né, assim, eu, antes da pandemia, sempre que ia para São Paulo, né, então eu ia assistir jogo lá, inesquecível, sempre, cada vez, tá bom? Bom, pessoal, então esse aqui é o tópico que a gente tinha sobre contabilidade de patrimônio líquido em instituições financeiras. Nas nossos encontros presenciais, a gente vai aprofundar e reforçar esse tema. Ok? Então, até a próxima, pessoal.